E aí, pessoal, tudo bom? Vamos voltar aqui a mais uma aula, né? A gente está no projeto da latinha aqui. Hoje a gente vai animar ela. E eu vou lançar aqui uma pergunta para vocês. Qual que é? Vocês preferem uma aula mais rápida, mas qual que é a desvantagem? Eu posso fazer alguma coisa aqui, cortar, vocês não verem, depois vocês tentarem reproduzir e não conseguir. Estou sendo sincero. Ou uma aula mais lenta, nessa que eu erro, que eu tento corrigir, porque eu já fiz vários tutoriais que era assim, o cara pega, faz tudo lá, funciona, na hora que eu vou fazer eu não consigo. Então, eu tô prezando pelo tempo, fazer aulas mais dinâmicas, mas tem esse lado também, se der alguma coisa errada, eu acho legal mostrar para vocês, se eu fizer alguma coisa diferente, igual a iluminação, que eu mudei do Corona pro Arnold, duas eu fiz aqui sozinho para ver como é que fazia. Depois a terceira eu mostrei para vocês como eu fiz. Isso acaba levando mais tempo, né? Uma aula que podia demorar 5 minutos pode acabar demorando 20. Mas então, aí quem quer dar uma opinião sobre isso, deixa o comentário aí, fala. Eu prefiro mostrar até os erros, porque trabalhar com isso é você ter o talento de resolver problemas e erros, né? Que a vida é assim. Eu sou o Sidney, para quem não me conhece, sou responsável aqui pelo estúdio. Eu sou designer, fotógrafo e artista 3D, faço 3D realista para publicidade e vamos aqui direto para a aula, tá? Essa daqui foi a última cena, né? A única coisa que eu fiz foi mostrar as lâmpadas do Corona, né? A iluminação que eu tinha feito e apagar as fotométricas. Só isso, tá? Tá as duas cenas aqui junto. Eu costumo muito fazer isso, tá? Fazer várias coisas assim na mesma cena. Eu vou só ocultando e mostrando para ficar rápido, né? E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer animação. Eu vou fazer em uma só aqui, ó. Eu vou esconder o cenário aqui primeiro. Vou deixar aqui em tela cheia. Eu vou copiar ela aqui 3 vezes. Eu vou fazer na primeira, depois eu vou acelerar aqui para vocês irem acompanhando, tá? Eu vou fazer cópia, que eu vou fazer 3 cópias. Eu copio com um shift, né? Na hora que eu solto, eu coloco aqui 3. Ela já fez as 3 cópias, tá? Agora eu preciso acertar o material aqui, ó. Que estão as 3 com o mesmo material. E no material aqui eu tinha até feito na aula passada, mas como a primeira aula ficou com 28 minutos, aí eu gravei de novo, aí apertei o botão errado, pausei, fui até o final, depois eu voltei de novo. Então teve coisa que eu fiz lá, mas eu voltei o arquivo, né? Não, já tá certo aqui. O que eu fiz? Para essa latinha roxa, já tava aqui esse material da tampa, tá? Aqui tá o relevo e aqui tá o furo. E eu copiei esse mesmo material aqui, ó, que é o ID3 aqui, né, do multimaterial, para as outras cores, né, para não ter que aplicar isso daqui para essa, depois aplicar para outra e para outra. Então eu vou só colocar o material aqui, tá? Isso que tá circundado aqui é Alt F, tá? Alt J, exatamente, tá vendo? Alt J, ó. Assim fica legal. Ali tá selecionado, tá? Mas se eu pego a cor aqui, ó, eu vou em cima. Tá vendo? Eu podia pintar ou a gota ou a lata. Como a lata tá contornada, fica fácil de ver, tá? Isso daí é o Ctrl J. E aqui é verde, ó. Pronto. Aí essas 4 latas vão entrar na cena, tá? Eu vou só mudar um pouquinho a configuração da cena. Essa daqui eu vou fazer aqui, ó, vídeo, né? Que já tem aqui o... Ó, o que aconteceu foi até bom. Acontece de vez em quando. O aplicativo, ele tá dizendo aqui que aconteceu um erro e ele vai fechar. Isso não é tão comum acontecer, mas acontece, tá? Eu vou reabrir aqui. A única coisa que ele tá perguntando é se quer que eu salvo a cena. Então não é aquela travada que você perde tudo, né? Então eu vou aqui, eu vou dar uma acelerada aí para vocês, tá? Prontinho. Como ele salvou, vai estar aqui, tá? Vai estar até um número aqui de recuperação, ó, é a latinha 9, né, que é da aula 9 do projeto, tá aqui, ó, recover.
vai abrir exatamente onde que parou, tá? Não é sempre que ele dá essa chance de salvar, acontece, né? Às vezes dele de... É que tem um autossalvamento aqui, né? Eu configurei, logo na primeira aula eu ensinei como é que faz, então de 5 minutos ele tira uma salva, então ele salva uma cópia. Então se por acaso perder, é fácil de recuperar. Então, só para ficar mais fácil aqui, ó, eu vou ligar esses dois aqui, ó, linkar, né, a latinha. Assim eu preciso selecionar, vou esse, então pera um pouquinho só, eu quero a gota também, ó. Eu vou pegar esse, o canudo e as gotinhas, canudo, tô com Ctrl apertado, tá? Aí com essa ferramenta eu vou e linko a latinha assim, ó. Ó, e se eu mover, ó, vai todo mundo junto. Agora essa daqui, se eu mover a lata, vai mover só a lata. Ou então tenho que selecionar tudo todas as vezes. Então eu prefiro fazer essa ligação por link, tá? Eu vou fazer a mesma coisa aqui nas outras. Prontinho. Aí por que que eu não peguei tudo e fiz um grupo? Eu podia agrupar tudo, né? Mas como as latinhas vão fazer o movimento, de repente eu posso querer mover o canudo aqui. E o canudo aqui, apesar dele estar andando junto com a lata, ele ainda tem o movimento dele sozinho, né? Então, de repente, quando as latas entrarem, eu posso fazer um suave movimento com o canudo. Então, por isso que eu deixei assim. Eu linkei eles, né? Mas não agrupei. Agora, vamos lá. Vamos preparar a cena aqui. Eu vou ajeitar o estúdio agora, tá? Pra gente poder usar as latinhas na animação, que ele tá meio estreito, né? Aí do formato que a gente usou, então eu vou ter que ajeitar um pouquinho aqui. Eu vou fazer rapidinho com vocês acompanhando, tá? Vamos lá, eu já ajeitei o cenário aqui. E como que eu começo? Normalmente, eu não começo do começo, tá? Eu vou pegar a cena que eu já quero todas as latinhas aqui, ó, na cena. Eu quero já... Porque se eu colocar todas fora e jogar para dentro da cena, eu não sei como que vai ficar. Então, eu prefiro acertar aqui agora. Aqui é a câmera, tá? Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Acho que fica mais fácil para aparecer, ó. Aqui é a câmera, tá? E aqui eu vou só posicionar as coisas melhores. Ó, eu sei que tem gente que gosta de tudo simétrico, tudo certinho. Eu prefiro deixar mais jogado assim, tá? Quando as latinhas chegarem, elas vão ficar nessa posição. Vou fazer duas entrando por um lado, duas entrando pelo outro, e depois que elas estiver assim, a câmera vai aproximar um pouquinho só, depois vai com tudo para frente, tá bom? Então aqui já é o... Eu vou marcar aqui a posição, eu vou fazer com 150... Eu nunca abordei isso, mas eu posso vir aqui, ó, e mudar a quantidade de frames aqui na cena, né, na linha do tempo. Ou se eu apertar Ctrl Alt e o botão direito do mouse e clicar nela, o lado direito daqui, tá vendo? Eu posso aumentar e diminuir. Se eu apertar com o outro botão, o botão esquerdo, né, aí eu posso aumentar e diminuir pelo lado de cá. E só apertar com o botão do meio, eu posso rolar a barra do tempo assim, ó. Vou deixar aqui com 150. Então, mais ou menos no 80 aqui, ó. Elas vão estar nessa posição. Eu vou só pegar as gotinhas para não ficar assim piscando. E como elas já estão linkadas à lata, estão indo junto, eu não vou animar. Eu vou congelar elas aqui, tá? Vou apertar aqui, ó. Isso. Aí eu não vou conseguir mais pegar elas aqui. Sempre quando eu for clicar, eu vou pegar na latinha. Aqui elas vão aparecer meio branquinhas assim, né? Porque elas estão congeladas, mas não tem problema.
Isso daqui ajuda na animação, tá? Então, essa é a posição que eu quero que elas terminem. Vou só ajeitar aqui mais um pouquinho, tá? E na lâmpada é que essa daqui dá para deixar ela wireframe assim, ela não fica atrapalhando. Eu vou fazer isso nas outras também. Deixar só o contorninho, elas não ficam não ficam atrapalhando. Eu também vou aqui no estúdio congelar. Pronto, aí eu posso pegar aqui à vontade, eu não vou pegar no cenário, tá? Isso para animação ajuda bastante. Depois eu animar a câmera. Então aqui, ó, essa e essa eu vou marcar aqui. Aqui na interpolação vou usar essa mesma, tá? Depois eu vou acertar lá na curva de movimento, mas eu vou deixar essa primeira aqui, que é o movimento suave, né? Onde que ela começa, acelera e depois para. Aqui, ó. E mais ou menos aqui no 30, eu vou colocar ela para fora da cena, que eu não ativei aqui o Auto Key. Eu vou colocá-las de volta aqui para fora da cena. Eu vou colocar assim, ó, fica melhor. Vou colocar essas duas fora da cena e uma delas eu vou girar um pouco. Aqui, ó. Só para vocês verem, tá, o que tá acontecendo assim, ó. Agora eu vou fazer a mesma coisa com essas duas. Vou tirar para fora da cena, vou até colocar assim para ver, já saíram, né? Vou colocar um pouquinho mais só, que às vezes aparece a sombra aqui. Aí aqui eu vou fazer parecido, só que uma eu vou girar para um lado, aqui ó, essa eu vou girar um pouquinho para cá e essa um pouquinho para cá. Aí vai dar um resultado mais ou menos assim, ó. Quer dizer, eu não fiz. Deixa eu voltar aqui. Eu teria que primeiro marcar as duas aqui. Essas daqui vão entrar um pouquinho antes. Eu vou marcar o que aqui e vou voltar para cá, ó, bem pro comecinho. Aí vou fazer a mesma coisa. Essa é a parte que a gente erra e depois conserta, né? Para vocês verem que isso acontece comigo também, é bem comum. Agora eu vou girar uma para o lado e outra para o outro aqui, ó. Só que tem que tomar cuidado. Dá para girar as duas ao mesmo tempo também. Só que eu não quero fazer assim não. Eu quero girar essa para esse lado e essa para esse lado. Agora eu fiz certo, ó. Então essas vão entrar primeiro, depois vão entrar as outras. Aqui, ó. Deixa eu colocar lá no começo aqui. Fazer assim, ó. E dar um play aqui, ó. Volta. Já tem coisa aqui pra gente arrumar, né? Que essas duas primeiras entraram muito devagar. Pode ser mais rápido. O que eu faço? Seleciono essas duas. Eu vou diminuir a distância desse daqui, de onde que elas terminam, né? Para onde que começa. Vou colocar mais para cá. Agora eu vou tocar de novo. E também elas não precisam demorar tanto tempo para entrar na cena, tá? Elas podem entrar logo aqui no comecinho. Eu vou colocar aqui no final delas. Aí eu tô mexendo aqui na câmera. Vou deixar mais próximo daqui da entrada, ó. Vou deixar aqui. E as outras também. Essa e essa. Vou colocar aqui na chave delas, né? E mover elas aqui, ó. Um pouquinho só fora. E outra coisa que eu vou fazer com ambas é vir aqui, depois eu vou aqui nessa janelinha que eu adoro. Parece uma confusão. E elas não precisam começar paradas, tá? Elas podem começar em movimento. Então vou selecionar esse primeiro nó de todas e vou apertar aqui, ó.
Tá vendo como? Então elas já vão começar rápido, depois elas vão parando devagar, ó. Vou colocar aqui mesmo só para vocês verem, ó. Tá, ainda tá ruim. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar todas elas aqui, ó. Essa e essa. Essa. Pegar todos os e colocar lá no comecinho, tá? Para já começar assim, ó, já entrando as outras em seguida. Eu posso fazer assim também, ó. Selecionar todas e diminuir o tempo aqui, tá? Assim elas vão entrar mais rápido. Vamos lá de novo, ó. Ah, que tá selecionado ali, ó. Pera aí. Selecionar esse. Aqui, ó. Ainda tá muito lento. Elas vão entrar em praticamente 1 segundo só aqui de gravação. E cada 30 frames é 1 segundo, né? Ah, fechou. Agora, para dar um pouquinho mais de vida, eu vou animar um pouquinho o canudo, tá? Aqui, ó. Pelo movimento que elas fazem, acho que dessas duas da ponta aqui, ó, dá para girar um pouquinho. Eu vou... O eixo dele já tá no meio, né? Ainda bem, eu vou só girar ele um pouquinho nesse sentido. Aqui, ó. Eu vou... Na hora que a latinha para aqui, ó, mais ou menos aqui no 30 ali tá parando, do canudo, tá? Eu vou marcar aqui. Aqui eu vou colocar em local, tá? Relativo ao eixo do canudo mesmo. E vou fazer assim, ó. Aqui no 30, aí no 40, aqui vai girar um pouquinho. Bem pouquinho mesmo, tá? Assim, ó. E fazer a mesma coisa com esse. Ele tá ali. Vou voltar... Aqui, ó, no 35 eu marco. Venho um pouquinho mais pra frente aqui, ó. E gira um pouquinho nesse sentido. Agora vamos ver como é que ficou, ó. Bom, ficou bem estranho, né? O movimento pode ser menos, né? Menos movimento. Perfeito. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer uma animação de câmera. Até esse ponto... mais ou menos aqui, ó. Não precisa ser no final. Eu vou aproximando a câmera um pouco, tá? Se eu movimentar ela aqui, tô usando essa ferramenta para aproximar e afastar, ela vai começar... Que aqui tá selecionado esse canudo. Eu vou até selecionar a câmera aqui para vocês verem, ó. Que ela não tem animação nenhuma. Aí eu vou chegar lá aqui um pouquinho para frente e a animação dela vai começar do começo, tá? Como eu não marquei lá, ó, já dá uma aproximada aqui. Aí o que que eu posso fazer, ó? Aqui eu afasto bem pouquinho. E aqui, ó, eu vou para frente com tudo, tá? Assim, ó. Mais ou menos até aqui, ó. E aqui na curva, vou fazer assim, ó. Para aqui no final, que esse é a câmera, tá? Eu vou fazer aquele mesmo lacinho, ó. Para ela vir com tudo, tá? Para não ir freando no final. Então vai ficar assim, ó. É isso aí, ó. É uma animação bem rápida, tá? Até para não demorar muito tempo para renderizar depois, principalmente se vocês quiserem fazer aí. E é isso, tá?
Show. E agora aqui de sugestão, o que que eu poderia fazer? Assim, para vocês verem, isso daqui é um começo, mas daqui pode viajar o tanto que quiser. As latas podiam entrar fechada, aí abria e saía um jato, né, o barulhinho, e depois os canudinhos caíam dentro, dá até para colocar física para fazer isso. E mais o que vocês quiserem fazer dá. Mas só que assim, a gente tá no começo, né? Então tem que começar sempre do mais simples e depois vai indo pro mais complicado, tá bom? Bom, a aula de hoje foi essa, tá? A gente começou a fazer animação, na próxima aula eu vou configurar a renderização, aí eu vou... Acho que dá para fazer na mesma aula, só que essa parte eu vou adiantar, né? Vou falar para vocês o tempo que demorou, né? Para renderizar tudo. E na última, a gente vai editar essa animação. E depois vai ter a 13ª, se eu não me engano, aula, que vai ser uma coisa surpresa que eu vou fazer com vocês, tá? Vou usar essas mesmas latinhas, mas para fazer um negócio bem diferente, tá bom? Então quem gostou aí, deixa o joinha, comenta aí o que achou, né? O que achou da aula. E até a próxima.